Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler a princípio os versos 6 a 10 e depois os versos 17 a 19. Minha versão NVI diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 6, verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Verso 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos nessa série de exposições, pensando a respeito de mordomia cristã. Já falamos a respeito da mordomia do nosso tempo, dos nossos talentos, das nossas aptidões, e também do templo, o templo do Espírito, que é o nosso próprio corpo. Hoje, nessa semana e na semana que vem, a ideia é que nós venhamos a pensar sobre os tesouros, sobre os nossos recursos. Pensarmos a respeito de dinheiro. E como o Martim bem disse, este é um grande problema. Um grande problema, inclusive, nas igrejas. Porque há extremos de todos os lados. Há aqueles ambientes onde dinheiro é o que move tudo. Você quer uma cura? É na oferta. Quer uma transformação na sua família? Oferta. Quer que as suas finanças tenham um destrave? Bom, aí é só na base da oferta. Tudo que se faz gira em torno de dinheiro. Por outro lado, há igrejas piedosas que, entendendo essas questões que circulam o imaginário deste mundo a respeito de crentes, preferem evitar este tema, não falar sobre esse tema. Nós procuramos, como comunidade de fé, ter uma relação muito transparente a respeito de finanças e de recursos. Falamos inúmeras vezes, não só de que Deus, sim, nos provê, mas de que tudo que nós fazemos não deve ser simplesmente numa busca de contrapartida. Que as coisas que nós fazemos como comunidade de fé não deve ser uma barganha com Deus. Ao contrário, que o nosso coração deve ser sempre grato àquilo que Deus já fez por nós. Este é um assunto importantíssimo, porque este é um assunto espiritual. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Para você ter uma ideia, sobre oração de maneira concreta, a Bíblia vai usar mais ou menos aí uns 500 versículos para falar sobre oração. Sobre dinheiro, o que nós encontramos são quase 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Das 29 parábolas contadas por Jesus, 16 delas falam sobre riquezas ou sobre dinheiro. Jesus falou mais sobre dinheiro e riquezas do que sobre céu e inferno juntos. Este, de fato, é um tema muito importante. Spurgeon disse o seguinte: para muitos cristãos, a última parte da sua natureza a ser santificada são as suas carteiras. Martinho Lutero disse: a conversão, a vida do crente, acontece em 3 lugares. A conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da carteira. E esta última é a mais difícil de todas. De fato, a nossa relação com as finanças são sempre um desafio. Sabe que dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, 1 a cada 6 versículos fala sobre, você já entendeu, dinheiro, recursos. Quando Jesus vai rivalizar o seu senhorio neste mundo, ele diz que não dá para servir a ele, e ele não fala de Satanás, ele não fala do diabo. Ele diz, não dá para servir 2 senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas. Porque afinal as riquezas têm esse poder de nos enganar. O dinheiro não é algo neutro.
Se você encontra um papel qualquer na rua, você desvia dele, pisa nele, joga ele na lixeira. Mas se você encontrar uma notinha de 50 na rua, com certeza o seu coração estará diferente. O dinheiro tem esse apelo diferente para nós. E por que não dizer que ele também é grande fonte de amargura? Em uma revista de relacionamentos e saúde relacionamental, por assim dizer, pesquisadores disseram que 80% de casais que responderam a uma pesquisa voluntária sobre motivos para os quais eles se divorciaram, 80% dizem que dificuldades financeiras e má administração do dinheiro foi a principal causa de divórcios. É pela falta de uma boa administração do dinheiro que nós perdemos tempo, energia, saúde. É por causa de uma falta de sabedoria na administração das coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que nós não temos tempo para a família, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para o lazer, não temos tempo para descanso, porque precisamos, de alguma forma, resolver as dificuldades que nós mesmos nos colocamos. Resolver os problemas que nós mesmos criamos. Por isso, falar sobre dinheiro é tão importante. E nós vamos gastar as próximas 2 semanas, esta e a semana que vem, pensando sobre isso. Alguns geradores de caos que nos fazem ter uma relação maléfica com os recursos. E o primeiro e principal, e é por isso que nós vamos começar com ele hoje, é a respeito da nossa relação com o dinheiro. Em que lugar o dinheiro está no nosso coração e na nossa vida? O texto que nós lemos aqui nos fala de maneira muito clara a respeito desta armadilha que é o dinheiro. O verso 9 em diante aí nos fala que muitas pessoas caem em tentação tentando ficar ricos. Caem em armadilhas. E a palavra armadilha aqui, a ideia de armadilha é a armadilha que era usada para pegar passarinhos. Se fazia ali tipo uma gaiolinha, colocava ali uma isca e aí o passarinho entrava e aquela gaiola fechava. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é que o dinheiro também é assim. Vai nos atraindo até que, quando nós menos percebemos, estamos enrolados em algum tipo de armadilha. E ele vai dizer, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns vão dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não, o texto é muito claro ao dizer que é a nossa relação com o dinheiro que é a raiz de todos os males. É a nossa relação de coração com os recursos que é a raiz de todos os males. Veja bem, Deus não é contra dinheiro. Deus não é contra a materialidade. Deus não é contra que as pessoas tenham dinheiro. Na verdade, muitos homens de Deus na Escritura tinham condições financeiras muito boas. Pense, por exemplo, no patriarca Abraão. Pense no próprio Jó, que já era um homem rico e que depois, quando Deus restaura a sua sorte, ele ainda está mais rico. Deus usou, inclusive, finanças de homens prósperos para abençoar o povo que ele estava criando, através da bênção das suas mãos. A promessa do Senhor na lei, inclusive, era que o seu povo ia prosperar, à medida que se conectasse numa vida de santidade e de busca da vontade do Senhor. Então, ter dinheiro não é um problema em si. O material não é ruim, enquanto o espiritual é que é bom. Deus criou ambas as coisas. Deus nos criou com essa imaterialidade, mas também Deus nos criou para desfrutarmos da vida e dos prazeres deste mundo. Óbvio que de uma maneira santa. Existe um jeito de desfrutarmos os prazeres desse mundo que não é santo, mas não há um pecado em desfrutar daquilo que Deus traz às nossas mesas, de nos alegrarmos com aquilo que Deus põe à nossa mesa. Não há um pecado em nós agradecermos ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos dá de desfrutar algum bem material nessa vida. Não tudo é fruto da graça e da bondade de Deus. Ter alegria nas coisas materiais não é pecado. O problema é quando o nosso coração está tão comprometido com isso que nós nos distanciamos de Deus. Ou quando Deus é simplesmente o meio pelo qual nós conseguimos as coisas que de fato nos satisfazem, que são as coisas neste mundo material. A questão não é o dinheiro, a questão é o nosso coração. O problema não são as coisas externas, o problema é o nosso coração. Jesus vai deixar isso de uma maneira muito clara, que o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que sai de dentro. É do coração que procedem todos os tipos de males. Por isso, administrar os recursos financeiros é primeiramente administrar o coração, os anseios, os desejos, os pensamentos, a segurança, o entendimento de identidade.
E enquanto nós não entendemos isso, o lado de fora vai ser simplesmente um reflexo. Portanto, o amor ao dinheiro é que é uma armadilha, e a Bíblia está repleta de textos que nos chamam a atenção para isso, do quanto os recursos podem distorcer a nossa mentalidade, tanto daqueles que têm muito, quanto daqueles que querem ter muito. Paulo fala nesse texto que nós lemos para dois grupos praticamente. Para aqueles que são ricos, como ele chama, ou aqueles que têm muito dinheiro. Mas ele fala também para aqueles que querem ficar ricos. Estes que desejam ficar ricos também caem em armadilhas. Portanto, não é o quanto eu tenho, mas como o meu coração se porta diante disso. Há um cuidado para que o dinheiro não venha distorcer o meu senso de realidade. Quando nós lemos aí, por exemplo, o versículo 17, Paulo diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Paulo não diz aconselhe, Paulo não diz fale com calma, Paulo diz ordene, chame a atenção, fale com energia, Timóteo, fale com autoridade, para que estes que têm recursos financeiros que não sejam arrogantes. Porque há um senso de que sucesso na área financeira significa sucesso na vida. E há pessoas que realmente se tornam arrogantes. Ninguém pode me aconselhar, porque veja, o império que eu construí, eu sou um homem muito bem sucedido, uma mulher muito bem sucedida. Quem pode falar alguma coisa para mim? Olhe primeiro para a sua conta bancária antes de falar comigo, porque afinal eu sou bem sucedido. E há muitas pessoas que acham que sucesso em uma área da vida significa sucesso em todas as áreas da vida, e nós sabemos muito bem que não é assim que funciona. Na realidade, a maior parte daqueles que são bem-sucedidos financeiramente são um caos na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Aqueles que são bem-sucedidos, em sua maioria, estão no seu terceiro, quarto, quinto, sexto casamento. Têm relações quebradas com seus filhos, com a sua família, com os seus pais. São muitos. Há muitos que pensam, se eu tivesse mais dinheiro, eu me amaria mais. Engano. Há muitos que pensam, se eu tivesse mais dinheiro, as pessoas me amariam mais. Engano. Difícil ainda mais seria saber se alguém gosta da gente mesmo, ou se gosta das coisas que a gente tem. Tem uma máxima aí fora que diz que melhor do que ser rico é ser amigo de quem é rico, né? Porque o rico tem que pagar muito imposto, o amigo não, só desfruta. E há muitos que são simplesmente egoístas. Há muitos que dizem, se eu tivesse mais dinheiro, não me preocuparia. Engano. Quanto mais dinheiro, diz a Escritura, mais se ajuntam aqueles que o consomem. Quanto mais dinheiro, mais preocupação. Aí a casa precisa de uma cerca elétrica mais forte, de um sistema de alarme mais forte. Talvez você precise até de um carro blindado. Talvez você precise andar com seguranças. Talvez comece a ter medo de deixar os filhos brincar no parque, porque alguém pode vir e sequestrar o filho. E por que não dizer, aqueles que vão acumulando cada vez mais, têm medo de perder o que tem. Porque não conseguem se imaginar vivendo de uma outra forma. E veja, isso não é coisa só para rico. É muito provável que muitos de nós tenhamos medo de cair no nosso padrão de vida. De morar numa casa talvez mais simples. De andar num carro mais simples ou talvez sem carro. De ônibus, de bicicleta, a pé. De mudar os lugares onde a gente sai de vez em quando. De mudar os lugares onde a gente tira férias. Porque isso não fala do quanto nós temos, mas de como o dinheiro pode ser essa armadilha que nos aprisiona. Queridos, há muitos que acham que podem se justificar pelo dinheiro. Porque o dinheiro tem essa capacidade de nos tornar arrogantes. E não só isso, mas também tem a capacidade de nos tornar cegos para o quanto nós precisamos. Sabe aquele negócio de que algumas coisas que outrora eram luxo, passam a ser necessidade? Não sei se você já teve essa experiência quando falta energia elétrica. Fica um dia, esses dias atrás deu uma tempestade em São Paulo, alguns lugares ficaram 5 dias direto sem energia elétrica, as pessoas desesperadas. Eu vi uma reportagem que eu achei interessante, a pessoa falou assim, olha, aqui as pessoas dessa rua estão sem roupa para vestir, porque tem 3 dias que não tem energia elétrica.
Eu lembro que havia uma época em que as pessoas lavavam roupa à mão, né? Mas as pessoas lá não tinham roupa mais limpa porque não tinha energia elétrica para ligar nas suas máquinas de lavar roupa. Nós vamos entrando num ritmo de vida em que esse é o jeito. Eu sou da época, e aí eu vou entregar um pouco a minha idade, que a gente esperava da meia-noite para usar a internet, porque aí consumia um pulso só. Aí você ligava o computador, fazia uma barulheira, um barulho esquisito, pelo discador do IG, lembra do discador do IG? Você ia abrir uma página, aquela página, numa cor só, demorava uns 5 minutos, você falava, uau, que rápido. Né? Hoje em dia vai tentar abrir uma página, vai tentar acessar alguma coisa, se não abre no ato, que porcaria de internet. As pessoas pensam, eu não consigo viver sem internet. Internet é gênero de primeira necessidade. Houve um tempo, pasmem os mais novos, que não existia celular. Hoje uma pessoa sai de casa sem o celular, parece que está pelada. Meu Deus, esqueci meu celular. Nós vamos achando aquelas coisas que outrora eram luxo, agora são necessidades. E as coisas e o dinheiro têm esse poder de nos amarrar naquilo que nós chamamos agora de eu preciso disso. É necessário isso. E cada passo que se dá para frente é muito difícil voltar. É muito difícil retornar a um estilo de vida um pouco mais simples. É muito difícil. Tente. Pense no seu padrão de vida. E tente voltar uns passinhos para trás. Fazer aquela famosa, né, senta em casa, vê os gastos, né, e diz, vamos cortar isso, vamos cortar isso, vamos cortar isso. Tente. Tente cortar o Netflix. Tente. Ou outros streams. Tente cortar o seu plano de internet para um bem mais simples. Tente. Tente. Tente desligar a energia elétrica de vez em quando. Tente. Tente entrar na fila do SUS, ao invés de pagar uma consulta particular. Com mais frequência. Tente. Óbvio que isso vai falar de cada uma das nossas realidades. E daquilo que nós entendemos como necessidade. E nós vamos nos lembrar que os nossos antepassados viviam com nada. E você vai entender que existem pessoas que são muito felizes e não têm absolutamente nada. Lugares onde eu mais vi alegria de viver foram em lugares onde as pessoas não tinham saneamento básico. Tinham mais ou menos ali 1 ou 2 refeições ao dia. E a casa cheia de menino. E as pessoas felizes, alegres. Mas nesse tempo que nós vivemos, parece que quanto mais nós ajuntamos cacarecos e coisas, mais vazia vai ficando a nossa vida. E mais nós vamos precisando de mais coisas para entulhar o nosso coração. Então, pensar em dinheiro, Paulo diz de maneira muito clara, aqueles, versículo 9, que querem ficar ricos, caem em muitos desejos descontrolados. A palavra aqui fala de vício. A ideia original dessa palavra é de vício. E aqueles que têm algum conhecimento sobre vício, ou que já foram viciados, ou conhecem gente que é viciado, sabe que os vícios têm uma capacidade de acomodação na vida das pessoas. Aqueles que uma hora precisavam de uma dose, agora aquela dose já não serve mais, precisa de mais, e precisa de mais, e precisa de mais. E o dinheiro tem esse poder de fazer isso com a gente também. Agora eu preciso mais. Não, aqui agora eu preciso mais. Eu não quero ficar rico, eu só quero um pouquinho mais. Só quero um pouquinho mais. Certa vez um pregador disse que uma das frases que o diabo mais usa para nos escravizar é, eu só quero um pouquinho mais. E a gente nunca chega nesse mais. Por isso Paulo então vai dizer, cuidado. Cuidado com o dinheiro, cuidado com a armadilha dos recursos, cuidado. Porque ela pode aprisionar o seu coração e mudar a sua visão sobre você. E a sua visão sobre a vida. E a sua visão sobre o que se precisa para ser feliz nessa vida. Então ele vai agora nos dizer como a gente escapa dessa armadilha. E propõe aqui algumas disciplinas para que o nosso coração seja guardado, ou seja, exercitado a viver e a vencer a ganância e o orgulho. Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, fiquem atentos para toda forma de ganância, porque a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Jesus diz, fique atento, porque ser ganancioso é muito fácil e a gente nem percebe. Fique atento. Óbvio que a Bíblia nos ensina sobre uma ambição saudável. O problema é que essa palavra ambição no português ela já é contaminada, né? Mas a Bíblia nos ensina sobre esse desejo de excelência, esse desejo de andar à frente, de conquistar um pouco mais para a glória de Deus. Há uma linha muito tênue entre ambição e ganância.
O ganancioso é aquele que deposita naquilo que quer ter a sua felicidade, que não está satisfeito, que não está feliz. Então o apóstolo Paulo vai nos falar sobre algumas disciplinas, e a primeira delas é a disciplina do contentamento. Aí no versículo 6 novamente ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E ele vai acrescentar, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Fácil, né? Fácil. Tendo o que comer e vestir, já estou satisfeito. O resto é lucro. Né? Não preciso de internet, não preciso de stream, não preciso passear no shopping, não preciso de férias em lugares legais, não preciso. Já como, já visto, está ótimo. Fácil, né, gente? Fácil. Paulo está dizendo, entenda no que consiste a vida. Aqui há algo muito claro. Paulo está falando de contentamento em todo o tempo. E ele pode falar disso. Em Filipenses, no capítulo 4, ele disse que aprendeu a estar contente. Filipenses 4:11, Paulo diz, quando ele recebeu algumas ofertas dos filipenses, ele agradece as ofertas que ele recebeu, e ele diz, mas não estou dizendo isso no verso 11, porque esteja necessitado. Pois olha o que ele diz, pois aprendi a adaptar-me. Outra versão diz, aprendi a estar contente. Ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Será que Paulo está falando de dinheiro? Calma, que ele não acabou. Verso 12 ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer ocasião. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está falando de grana mesmo. E ele diz, eu posso todas as coisas, você conhece o texto, naquele que me fortalece. Alguns usam esse texto, né, para arrogar para si quase poderes de super-herói. Posso tudo. Posso comprar sem dinheiro para pagar, porque Deus vai pagar para mim. Eu posso todas as coisas. Paulo não está dizendo isso. Paulo diz, quando eu entendo o contentamento no Senhor, eu posso até passar por dificuldade, e o meu coração continua igual. Posso todas as coisas. Ele me fortalece. Quando eu tenho muito, meu coração não fica orgulhoso, não fica arrogante, porque eu continuo a confiar nele. E quando eu passo dificuldade, ele diz, quando eu passo fome. Crente passa fome, Jean? Crente passa fome também. Paulo diz, quando eu passo fome, meu coração não se mexe 1 milímetro, porque eu sei quem cuida de mim. Veja, o grande problema, queridos, é pensar que a nossa segurança está naquilo que a gente produz. O grande problema está em pensar que nós estamos seguros por aquilo que nós temos. E este é o grande perigo que as riquezas trazem para nós. De achar que nós estamos seguros pela força do nosso próprio braço. De que são as nossas capacidades de construir riqueza que nos seguram. Então eu me desespero se eu não consigo ver como é que vão ficar os dias que estão pela frente. Quando sobra mais mês do que dinheiro para mim. Eu não sei o que fazer. Porque o coração está preso naquilo. Paulo vai dizer que a verdadeira fonte de lucro é a espiritualidade com contentamento. É a espiritualidade que não está dependente das circunstâncias. Aqui ele fala em 2 sentidos. Primeiro, ele fala de pessoas que estavam pregando o evangelho, querendo recursos financeiros para isso. Então, usavam a espiritualidade, a piedade, como fonte de lucro. Mas também Paulo está dizendo a respeito de uma vida espiritual que é pautada no quanto Deus me deu ou quanto Deus me dá. É nisso que depende o meu fervor espiritual. É nisso que depende as minhas disciplinas, se eu estou contente ou não com aquilo que eu tenho. Paulo diz, sim, há grande lucro, e a palavra é exatamente essa, lucro, na espiritualidade com contentamento. Contentamento fala de olharmos para as circunstâncias e não sermos movidos por elas. Óbvio que nós não estamos falando simplesmente de acomodação, de preguiça, deixa como está, não é disso que nós estamos falando. Há sim uma busca santa por melhoramentos, por caminhar. A questão é quando a nossa felicidade está pautada nisso. Quando a nossa alegria e quando a expressão que sai dos nossos lábios, Deus é fiel, está circunscrita quando nós percebemos coisas que Deus nos dá. Deus me deu um carro novo, Deus é fiel.
Agora, se eu estivesse andando com o carro velho, ele não era fiel. Deus me deu um aumento de salário. Deus é fiel. Agora, se eu trabalhasse há 5 anos tendo o mesmo salário, aí eu não sei se eu diria Deus é fiel. Porque a espiritualidade, o fervor, o desejo de amar e de honrar a Deus, estar circunscrito nas coisas que os meus olhos contemplam como acréscimos, e não no reconhecimento daquilo que ninguém pode tirar de mim. Jonathan Edwards, um grande pregador puritano, elaborou um sermão quando ele tinha 18 anos, que é chamado de Contentamento Cristão. E o resumo do sermão de Edwards, ele fala de 3 pontos, do porquê todo cristão deveria ser alegre e contente. Edwards vai dizer no seu primeiro ponto, que um dos motivos pelos quais nós devemos ser felizes é que as coisas ruins que nós temos, Deus transforma em bênção. As dificuldades, os problemas que nós temos, Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Moldam o nosso caráter, aumentam a nossa fé, desafiam o nosso coração a confiar mais, apontam os nossos pecados, apontam as nossas mazelas. São as dificuldades que expõem a fé que nós achávamos que tínhamos e não temos. Deus faz com que as coisas ruins que são trazidas a nós se transformem de alguma forma em bem. Por isso nós deveríamos ser alegres e contentes. Segundo, Edwards vai dizer que as boas coisas verdadeiras que são nossas, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Nós estávamos distantes e fomos aproximados de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos fez vivos e nos fez seus filhos. Deus nos justificou dos nossos pecados. Deus nos adotou como filhos. Ninguém pode tirar isso. E isso é de fato o de bom que nós podemos ter. Todo mais é bônus. Todo além é bônus. Viemos para esse mundo nus. Sairemos desse mundo com um pouquinho de roupa, talvez pela decência das pessoas que vão nos sepultar. Mas nós não vamos levar isso para além da cova. Não são as coisas que nós produzimos. Essa nudez fala de vulnerabilidade. Fala de dependência. Os nossos primeiros pais no Éden se perceberam nus e tentaram fazer para si as suas próprias roupas que os trouxesse de alguma forma algum tipo de senso de proteção. Mas nós continuamos nus. E só Deus pode nos vestir. Só Cristo pode nos vestir. Qualquer outra coisa é um simulacro, qualquer outra coisa é idolatria, qualquer outra coisa onde nós colocamos a dependência do nosso coração é idolatria. Agora, quando entendemos que ninguém pode tirar de nós aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus, ninguém. Paulo diz, o que é que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que é? Será a morte, será a vida, será as coisas do presente, do porvir, será a altura, será a profundidade? Nada, ele vai dizer no final do capítulo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, ele diz, nem nudez, ele diz, nada. Agora, se Deus é apenas um instrumento para as minhas satisfações momentâneas e materiais, aí eu já estou separado de Deus. Agora, quando eu entendo que Ele é a minha fonte, Ele é meu provedor, Ele é a minha segurança, aí encontro felicidade. Então, Edwards diz, as coisas ruins Deus transforma em bênção. As coisas boas, verdadeiras, ninguém pode tirar de nós. E ele diz, e as melhores coisas, é o terceiro ponto, as melhores coisas ainda estão para se concretizar. Deus tem promessas absurdas para nós, no reino que há de se manifestar. Por sua graça e bondade, nós já podemos vivenciar parte disso aqui e agora. Nós já podemos trazer para a realidade presente aquilo que será a realidade futura. Nós já somos embaixadores desse reino aqui. Nós, inclusive, podemos mitigar o sofrimento, a injustiça. Nós podemos, inclusive, ser esse instrumento de Deus para amenizar o sofrimento, para alimentar, para cultivar na vida do outro este senso de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez através de mim, por meio das minhas mãos, por meio das minhas atitudes. Então Paulo vai nos dizer primeiro sobre a disciplina do contentamento. Depois ele fala dessa disciplina da segurança, da gratidão, do entender que não são as coisas que nos sustentam, que a nossa segurança não está nas coisas que nós temos, a nossa segurança está em Deus. E por último, a última disciplina
Paulo fala sobre a generosidade como a disciplina para colocar o nosso coração no lugar certo. Quando eu entendo que a minha segurança não está nas coisas, mas sim em Deus. Quando eu tenho esse senso de gratidão, de contentamento, eu passo a olhar para os recursos que Deus coloca nas minhas mãos, não como meu Senhor, mas como meu servo. Não como algo que sustenta a minha existência, mas algo que Deus coloca nas minhas mãos como ferramenta, também para me satisfazer, também para me abençoar, mas não só para abençoar a mim. O verso 17, Paulo diz de maneira bem clara, que Deus tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Sim, o Senhor coloca recursos nas nossas mãos para que nós também estejamos satisfeitos. Afinal, é Ele quem traz o pão nosso de cada dia às nossas mesas. É Ele quem acrescenta, para nossa satisfação. Mas precisamos entender que generosidade é uma ação graciosa, tanto direta quanto indiretamente. Deus abençoa o generoso, sim. É uma promessa das Escrituras. Que o generoso prospera. Diz Provérbios 11, 25, o generoso prospera. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 3, versos 9 e 10 diz, honre o Senhor com os seus bens, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Sim, Deus nos supre, à medida que somos generosos. Mas o ato de sermos generosos já é uma dádiva, já é uma bênção. A pessoa que tem a capacidade de entender que aquilo que Deus coloca nas minhas mãos não é só para mim, isso já é uma bênção. E generosidade não é só aquilo que a gente faz financeiramente. Generosidade é um estilo de vida. Generosidade fala do como nós somos excelentes em tudo que nós fazemos. Eu sou generoso, eu preciso ser generoso. Generoso com o meu tempo, generoso com a minha atenção, generoso com a minha força de trabalho. Eu sou excelente no meu trabalho porque eu sou generoso. O Senhor me ensinou a ser generoso. Eu não faço só o básico. Eu não faço só... Quanto que é para passar nessa prova? É 7? 7 está bom. Não, eu sou generoso. Sou generoso no quanto eu estudo. Sou generoso no quanto eu quero honrar a Deus com o meu desempenho acadêmico. Eu sou generoso. Sou generoso enquanto eu me empenho nas disciplinas espirituais. É culto de domingo? É culto de domingo. Mas é devocional todo dia. É oração. É leitura da Escritura. Posso participar de um estudo a mais? Eu participo. Invisto dinheiro num livro para aprender mais. Eu sou generoso. Eu sou generoso nos meus aprendizados. Generosidade é um estilo de vida. O que nós fazemos com o recurso financeiro é só um reflexo de um estilo de vida. E aquele que não é generoso de vida, não será generoso com o seu dinheiro. Não será. Não dá. Porque não é um problema de ato, é um problema de coração. Embora os atos disciplinem o coração. Embora certas coisas nós precisamos fazer na base do esforço, até que se torne automático. Eu não quero, mas farei, até que eu queira fazer. Não quer fazer? Faça, sem querer. Até que o seu coração aprenda que este é o caminho. Generosidade de vida. Isso é, de fato, um desafio. Generosidade fala dessa ferramenta. Ferramenta para abençoar Deus, ou melhor, o povo de Deus, as pessoas, o reino. Paulo diz no versículo 18, ordene estes que têm recursos, que pratiquem o bem. E aí ele diz, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Ele fala de 2 tipos de generosidade. Generosidade com os bens e generosidade com as boas obras. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou chegar, o horário é tal, eu vou chegar antes do horário, porque eu vou fazer o meu melhor. Uma cultura que, infelizmente, queridos, acaba habitando nas igrejas por aí afora. Graças a Deus, a nossa igreja tem uma cultura diferente. É a cultura do voluntariado, em que eu faço o mínimo que eu posso, no tempo que eu posso, com a disponibilidade que eu posso. Porque eu sou um voluntário. O Senhor nos chama para sermos, sim, voluntários, como quem se coloca à frente, mas com o coração de que está fazendo para o Senhor, com tudo que tem, com generosidade. Que a Bíblia nos diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não merece menos do que o nosso melhor, em absolutamente tudo, porque afinal, Ele nos deu o melhor.
estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Nós somos esses que entram nesse mundo nus e que saem desse mundo nus. Mas o Deus que se vestia de glória, de honra, de majestade, que é o Criador, sustentador e dono de tudo, Ele se fez nu por cada um de nós. Aquele que estava vestido desde a eternidade, abriu mão de tudo o que lhe era por direito, nasceu nu e morreu numa cruz, envergonhado e nu. Mas a morte não conseguiu segurá-lo, porque Ele é de fato aquele que pode cobrir a nossa nudez. Ele é o sacrifício que cobre a nossa nudez. E pela sua obediência, pela sua graça, pelo seu poder, Jesus ressuscitou e nos ressuscitou com Ele. De fato, nós não podemos levar nada daqui, a não ser aquilo que nós entesouramos nos céus. Portanto, que o Senhor nos ajude a usarmos tudo que está à nossa disposição, para a glória do seu próprio nome. E que o nosso coração encontre nele refúgio, segurança, em todo o tempo. Então, passa aí para mim, por favor, Jarsim. Eu esqueci meu passador. Só para você ter fresco aí. Eu desperdiço os meus recursos quando não me atento para a armadilha que o dinheiro pode ser para o meu coração. Segundo, eu desperdiço os recursos que Deus me deu para cuidar quando eu deixo o dinheiro definir a minha identidade e os meus desejos. Terceiro, eu desperdiço recursos quando eu coloco a minha segurança no quanto tenho ou no quanto eu quero ter. E por último, eu desperdiço recursos quando eu não entendo que o dinheiro é uma ferramenta que deve me servir ao invés de ser um Senhor a quem eu sirvo. Para aplicarmos ao nosso coração. Primeiro, se você tem o suficiente para comer e para vestir, aprenda a ser grato pelo que tem, ainda que diligentemente você trabalhe para ter condições melhores. Seja grato agora. Senhor, obrigado pelo meu carrinho. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado na minha empresa Vale Transporte. Obrigado, Senhor. Obrigado que eu não preciso sair de casa e ir para o meu trabalho a pé. Obrigado, Senhor, pelo sistema público de transporte. Não é o melhor que se tem por aí, Senhor, mas obrigado porque é o meio pelo qual o Senhor está me levando daqui do ponto A para o ponto B e tem trazido sustento à minha casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo arroz, feijão e ovo. Obrigado pela saladinha de tomate, cortada em rodelas. Obrigado, Senhor. Gratidão. Ainda que você trabalhe mais. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Abre novas portas, Senhor. Eu estou estudando, eu estou fazendo concurso, eu estou tentando uma outra vaga de emprego. Abre as portas, Senhor. Se não for do Senhor, também fecha. Não quero entrar por portas que o Senhor não abre. Fecha. Mas enquanto isso, Senhor, obrigado pelo meu patrão. Ele é uma lixa do Senhor na minha vida. Obrigado pelo meu patrão. Obrigado pelos meus colegas de trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pela paciência que o Senhor está exercitando no meu coração. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está usando tudo isso como instrumento para me amadurecer e para me santificar. Obrigado, Senhor. Seja grato. Segundo, se você tem mais do que isso, do que comer, do que se vestir, cuidado para não cair nessa correnteza do quero mais. E aprenda a repartir. Aprenda a partilhar. Se você tem um pão, partilhe. Se você tem 2, partilhe. Se você já passou dessa subsistência, aprenda a partilhar. Como o Martinho sempre fala aqui nos nossos tempos de meditação antes da oferta, que nunca falte na sua casa. Mas se faltar, eis aqui uma igreja que ama ao Senhor e porque ama ao Senhor, ama os seus irmãos. Então você encontrará nessa igreja quem te ajude. Você encontrará. Não se cale. Não passe dificuldade sozinho. Você encontrará nessa igreja. Porque nós estamos aprendendo com Cristo a sermos generosos como Ele foi generoso. E por último, não menos importante, em todos os casos, coloque a sua esperança em Deus
e use o seu dinheiro como essa ferramenta espiritual para a glória de Jesus. Amém? Se puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.